Bom dia! Pessoal, vamos sentar, por gentileza. Podemos? 1, 2, 3 já? Bem informal. Pessoal, bom dia. Segundo workshop, análise de contexto. Para abrir esse segundo workshop, ninguém melhor do que o nosso magnífico, bonitão, Heitor Jardim. Você dá umas palavras, Jardim, por gentileza? Então, mentiroso. Isso. Nesse negócio de magnífico, né? Eu falei, gente, como é que esse negócio de magnífico? Eu não sei, né? Eu queria ser maravilhoso. Mas disseram que não pode, né? Mas não pode não. Eu falei, então tá bom, então fica Jardim mesmo. Irmão, a minha participação aqui ela é direta. Agradecer a presença de todos vocês. Vamos desse movimento de capacitação da nossa cidade de inovação. Um trabalho que é para o Espírito Santo, né, Pablo? Pablo está aqui, fazer uma apresentação para nós. Tem duas hoje, depois você passa para a turma aqui, importante. Agradecer a presença de todos vocês, seguidores, convidados, todos que estão participando aqui conosco. Esse é um trabalho que eu estou aprendendo, acho que todos nós aqui estamos aprendendo, que é um trabalho que tem um tempo que a gente precisa amadurecer, né, e todo mundo compreender esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Todas as instituições, todas as pessoas que estão aqui, os diretores, os pró-reitores, os convidados, toda a nossa seguidores que de uma forma ou de outra participa desse trabalho, professores, coordenadores, né, que participam aqui conosco, agradecido, mas nós temos uma tarefa ainda bastante importante, ia falar que bastante longa, mas ela é longa sim, né, mas ela, um passo a passo, a gente vai com certeza conseguir dar, enfim, o caminho que a gente precisa perseguir. E a gente está conseguindo com vocês. Então, é a segunda etapa, teremos outras e teremos sempre uma metodologia aqui de trazer convidados, para fazer aqui um esquenta, que é bom. O Pablo está aqui com a gente nesse esquenta, vai falar, por exemplo, informações importantes para a questão do desenvolvimento do Estado. As informações do Pablo tem muito, conhece a nossa instituição e sabe como que é importante a nossa cidade de inovação. Repetindo, não é por aí, fizer para o Espírito Santo. Depois a gente vai para outras etapas. Vai para o Brasil, vai para o mundo, de repente a gente chega lá na rua também, se for o caso. Né? Mas, muito obrigado. Peter, parabéns pelo trabalho, sua equipe. Vamos em frente. Um abraço, bom dia e bom trabalho. Obrigado, Jardim. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Nós vamos passar o olho aqui, o CREA está aqui conosco, né? Fundamental. Eu fui recebido pelo presidente sexta passada, né? Ele expressou o apoio dele, né? Os nossos campos estão aqui, né? Eu não vou falar todos porque ia estender demais. O nosso Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação está aqui. A nossa Pró-Reitoria de Ensino está aqui. A nossa Fundação está aqui, o nosso presidente está aqui. A DERES está aqui com a gente. O Marcelo de Santander está aqui. A nossa Petrobras está aqui. A nossa Linhares está aqui. A nossa empresa Linhares está aqui. A Saúde está aqui. Empresa inovadora da Serra está aqui. Quem mais está aqui? A Polo de Inovação está aqui, Inovação está aqui, a nossa ET está aqui, a nossa Multimix está aqui, a nossa FIB está aqui, o nosso observatório da indústria está aqui, a Marília está aqui, obrigado Marília,
Pablo, que vai começar a falar agora já já. Quem eu esqueci? Aff, Maria, é complicado, né? Hein? A Sete está aqui. Maravilha, a Sete está aqui. Esse que é o problema, né? Você começa a agradecer e aí você passa os olhos rápido e vai que esquece alguém. Mas, enfim, eu agradeço realmente a cada um de vocês. Abraão então está aqui, Mateus está aqui, eu vim hoje de manhã aqui. Então, o que quero dizer com isso? Nós temos um público variado da Tríplice Hélice. Isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal. Por quê? Rapidinho, por quê? Quando concebemos esses workshops, que é muito mais que uma capacitação, é a concepção da nossa cidade de inovação. Falar para mim, Peter, não faz isso. Não mistura os públicos, Peter. Vai dar problema. Vai dar problema. E ao contrário, funciona super bem. Funciona super bem. O primeiro workshop foi fantástico. Definimos o propósito, a missão e a visão estratégica. E agora vamos entender o contexto, né? Entendemos o porquê, a nossa razão de ser e aonde queremos chegar. Agora precisamos entender onde estamos inseridos, né? E eu consegui trazer 2 especialistas, né? Fantásticos, como o doutor saber. A Marília, né? Do Observatório de Indústria, né? E o Pablo, do nosso Instituto Jones Santos Neves, que vão trazer 2 visões diferentes, porém complementares. Então, vou passar a palavra para iniciar para o nosso Pablo. É nosso porque está junto, né? E eu peço que os estão as boas-vindas e vamos ouvir a primeira exposição do nosso Pablo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Muito gratificante estar aqui com vocês essa manhã. Grandes amigos aí de jornada na administração pública do Estado, setor produtivo, também as instituições do CREA. E também muito feliz de estar aqui uma ação, né, a Cidade da Inovação, coordenada, liderada, a liderança aí da equipe, o time do Peter, integrado aí com o time de ponta do nosso IFES, nosso magnífico reitor Jadir Pella, professor Ludovico também, todos os professores, colaboradores aí do IFES. É sempre bom estar aqui respirando os ares do IFES, do conhecimento. Com muito orgulho, formei pelo IFES, eu estive aqui na primeira edição falando isso, né, entregando a idade do professor Jadir. Na primeira segunda turma de geomática, Ludovico. E quem assinou meu diploma, na época era a transição do TEFES para Cefetes, foi o professor Jadir, então o magnífico reitor daquela época. Passados 23 anos, e aí deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou capixaba de Guarapari, tenho... Tiago, acho que não está passando... Está dando um sinal ali, acho que está travado. Foi. Pausado? À direita? Eu estou apertando errado. Sou capixaba de Guarapari, moro em Vitória há mais de 20 anos. Sou servidor público, tenho duas grandes paixões profissionais, que é ser servidor público há mais de 20 anos e também ser professor. Além de ser servidor de carreira do Instituto Jones Santos Neves, também, que é a nossa instituição de pesquisa, como se fosse o IBGE aqui no estado, inclusive agora em 2025 completa 50 anos e vão estar todos convidados aí para uma rodada de comemoração e celebração desses 50 anos em prol do desenvolvimento da informação, conhecimento, produção de evidências científicas para subsidiar a elaboração de políticas públicas em prol do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E também a outra paixão profissional que eu tenho é ser professor. Sou professor da UVV desde 2007, estou lá como coordenador de pesquisa também, lá com a equipe do professor Alessandro Coutinho, desenvolvendo trabalhos, pesquisas lá nos mestrados, na graduação. E, além disso, atuo em pesquisas em instituições e redes nacionais, como o INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Observatório das Metrópoles, que é um dos mais produtivos no Brasil. A gente coordena o núcleo Vitória do Observatório das Metrópoles, e também sou membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
e articulista de jornais, revistas, periódicos científicos. Um grande prazer estar aqui com a minha grande amiga Marília, Carol e todo o time do Observatório da Indústria, grande parceiro aí do Instituto Jones. E a gente, logo de manhã, estava revisando a apresentação para mandar para o Peter, e aí olha que notícia boa, né? O que eu vou falar aqui com vocês, trouxe aqui um pouco do material que a gente vem trabalhando no âmbito do Instituto Jones, olhando um pouco uma análise de contexto, né? O que a gente pode esperar para 2024, os próximos anos. Fazer uma contextualização com os indicadores sociais e econômicos, contextualizando o Espírito Santo no Brasil e no mundo. E aí depois Marília traz toda a especificidade também, as análises e abordagens lá no Observatório da Indústria. Eu assino uma coluna na Gazeta toda quarta-feira. O meu artigo de hoje é justamente isso daqui, ó. E eu vou depurar para vocês em primeira mão aí as principais informações, evidências científicas que possibilitam a gente afirmar hoje que a economia do Espírito Santo cresce quase o dobro da média nacional. Atividades em diversos segmentos crescendo acima da média nacional e a gente apresentando um bom desempenho, Paulo. A equipe aí, o time da SECT, na atividade econômica, acima da média nacional, com desenvolvimento de políticas públicas importantes. E hoje a gente pode afirmar, isso daqui está no editorial da Gazeta, a parte de opinião lá da Gazeta, essa informação aqui do lado, que os investimentos sinalizam confiança no ambiente de negócio capixaba. Também está no editorial da Gazeta, agora de manhã foi publicado, vários investimentos, inclusive para além das atividades industriais aí das commodities, que é importante para a nossa economia. A nossa formação econômica do Estado do Espírito Santo está muito ligada às commodities, mas nos últimos 10, 15 anos o Espírito Santo está conseguindo alcançar uma certa diversificação relativa na nossa base produtiva, inclusive atraindo empresas de produção de bens finais importantes. Marília depois vai detalhar isso daí também. A gente tem esse movimento aí, principalmente de 2010 para cá. E parte desses empreendimentos estão ali listados na análise do Jornal Gazeta de hoje, né? Bem atual. Olhando ali o histórico do desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo, a gente tem um período ali marcado o Estado do Espírito Santo inserido no processo de desenvolvimento, aquele ciclo da cafeicultura, que durou 100 anos, a importância também do café na nossa base produtiva, a agricultura e pecuária responde por 4,5% da economia do Estado do Espírito Santo. Depois daquele período ali da política de erradicação dos cafezais, instituições hoje conhecidas como Incapé, todo o trabalho da assistência técnico-rural, a pesquisa de ponta que a gente tem aqui no Estado, das instituições vinculadas à nossa Secretaria de Agricultura, né, possibilitou o Espírito Santo se tornar um dos maiores produtores mundiais de café, inclusive com beneficiamento, melhorias ali na produção genética também, avanços com pesquisa, um trabalho de ponta, porque muitas pessoas quando falam, o primeiro ciclo foi a cafeicultura, parece que o café não existiu depois de 60, pelo contrário, a produção do café se reinventou, só que a industrialização passou por um processo de intensificação e o Espírito Santo abriu os olhos à industrialização e urbanização do nosso território a partir da década de 60, no âmbito do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND, onde o Espírito Santo vai receber grandes plantas industriais, que a gente já conhece e bem destacada na nossa economia. Essas plantas industriais vão até 2000, inclusive a ampliação do Porto de Vitória, a modernização do Porto de Tubarão. E aí, depois de 2000, essas plantas industriais, a gente pode dizer que a gente entrou num terceiro grande ciclo econômico capixaba, que foi a expansão dessas plantas, a terceira e quarta usina da Samarco, as últimas usinas aí, né, da Vale, que passaram pelo processo de privatização no final da década de 90 e início dos anos 2000, e também o alto-forno, os alto-fornos mais modernos da Celó. Mas, a partir de 2000, a gente inicia um terceiro grande ciclo econômico marcado pela expansão dessas indústrias e o advento do petróleo, né? Em 2002, dados da ANP indicam que o Espírito Santo contribuía com menos de 2% da produção de petróleo no Brasil. 10 anos depois, em 2012,
o Espírito Santo passou a contribuir com mais de 15% da produção de petróleo no Brasil, se tornou o segundo maior produtor de petróleo no nosso país. Além do advento do petróleo e gás, a gente teve também ali um incremento e um aprimoramento, agregando valor à produção das rochas ornamentais, especificamente aí na região sul, Cachoeiro de Itapemirim, e na porção norte também, Barra de São Francisco, Nova Venécia, agregando valor à produção das rochas ornamentais. Hoje, só para a gente ter ideia, mais de 85% das rochas ornamentais exportadas pelo Brasil saem daqui, do território capixaba. E aí o que eu quero destacar? Também nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente está vendo aí o Espírito Santo recebendo grandes empreendimentos, inclusive com agregação na produção, agregação de valor. Exemplos: Estaleiro Jurong, AVEG, Marco Polo, aí tem todos os estímulos ali da região de influência da Sudene, Compete, Investe, também fábricas de produção de café, o agronegócio também se aprimorando aqui no estado. Estamos num processo onde a gente está tendo uma agregação de valor e diversificação relativa da nossa base produtiva muito importante. E isso daí pode servir de base para a gente dar, na ótica schumpeteriana, um novo salto de inovação no desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Quem sabe, em breve, nós estaremos vivendo aí um quarto ciclo de desenvolvimento do nosso Estado. As condições e as bases estão postas agora. Mas é muito importante a gente pensar o desenvolvimento do nosso Estado conectado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente não pode pensar um modelo de desenvolvimento com a configuração do desenvolvimento lá no período da industrialização brasileira, a industrialização tardia. A gente tem que conectar com as mega tendências mundiais. E aí, com base nisso, nós estamos num momento muito importante da história do Espírito Santo, através do Espírito Santo em Ação, em parceria com o governo do Estado. Foi lançado aí no final do ano passado o Plano ES 500 anos, que busca pensar essas bases do desenvolvimento no nosso Estado para as próximas décadas. Esse plano, ele busca atualizar o plano de Estado vigente, que é o ES 2030, e agora o horizonte dele é 10 anos para frente, até 2035, quando o Estado do Espírito Santo vai comemorar 500 anos da colonização do solo espírito-santense. Estamos rodando agora com a equipe da CEP, a equipe do Espírito Santo em Ação, o setor produtivo, as instituições de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação estão rodando as 10 micro-regiões, ouvindo aí as demandas, construindo visão, missão nas micro-regiões. E agora também nós vamos iniciar uma rodada de discussões nas oficinas temáticas. Uma das oficinas temáticas é justamente a temática da ciência, tecnologia e inovação como um propulsor de progresso no Estado do Espírito Santo. E é muito importante o envolvimento aí, de todos os representantes das instituições nesse trabalho do 2035, o ES 500 anos, que toma como referência o seu antecessor, o ES 2030, o próprio PDAG, atualização, PDAG 4, o DRS, Desenvolvimento Regional Sustentável, que é um programa de Estado de Desenvolvimento Regional Sustentável, e também os setores portadores de futuro, as rotas estratégicas do Observatório da Indústria e outras bases de informação e conhecimento. Não estamos reinventando a roda. A gente não precisa desconstruir tudo que foi feito agora para pensar o futuro do nosso Estado. Tem muita coisa boa. A gente não precisa ficar perdendo muito tempo com diagnóstico. A gente tem muito diagnóstico, muita informação. Podemos centrar esforços para fazer diagnósticos e análises centralizadas, estratégicas, para pensar o futuro do nosso Estado. E aí eu falei agora há pouco, pensar o futuro do Espírito Santo conectado com o século XXI, já pensando inclusive até o século XXII, o que a gente pode antecipar de desenvolvimento e progresso para o nosso Estado. Vou pedir uma interação de vocês aí agora, pegar o celular de vocês e abrir o Instagram de vocês e responder essa pergunta aqui. Eu fixei essa pergunta aí para vocês no meu feed. Vocês me encontram lá no Instagram como Pablo Lira ou Pablo Silva Lira. E aí eu coloquei essa pergunta especialmente aí para vocês. Quais são as mega tendências mundiais
que o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo deve estar conectado agora para os próximos anos e para as próximas décadas. Então, olhando para o futuro, né? Eu vou ler aqui a participação de vocês. O que o Espírito Santo tem que estar diretamente conectado? A gente não pode pensar o mesmo modelo de desenvolvimento que foi implementado lá na década de 60. Foi importante naquele momento, da industrialização tardia brasileira. E agora? Será que o Espírito Santo tem condições de dar um salto? O que não pode faltar no desenvolvimento do Espírito Santo conectado com essas mega tendências mundiais? Vamos ver aqui. O pessoal já está respondendo. Ó, Vinícius aqui, ó. Perspectiva ambiental, tecnologia, social. A Bianca colocou aqui a biotecnologia, muito importante. Muito bom aí a participação de vocês, hein? A Ju, sustentabilidade tecnológica. É pensar o futuro, né, do Espírito Santo conectado com essas mega tendências mundiais. A Geisa, digitalização e demanda por sustentabilidade. Estão vendo que algumas palavras-chave estão repetindo aqui, ó. Desenvolvimento sustentável com o reaproveitamento energético diverso, gerando novos negócios. A contribuição aí do Alexandre. DECO, GV, tecnologias quânticas e aplicações. Daqui a pouco eu vou ler mais as participações de vocês e o pessoal está escrevendo. O que a ciência nos mostra sobre as mega tendências mundiais? Estou pegando aqui um estudo da professora doutora Eliane Massal, do IPEA, onde ela analisa as mega tendências mundiais. E ela lista até 2040, 2050, 12 mega tendências mundiais. Olha como que vocês estão calibrados aí, tá? Olha lá, ó. Envelhecimento populacional é fato. Tá aí os dados, Erivelton, do IBGE, que estão apresentando que até 2050 o Brasil a gente vai ter mais de 25% da população caracterizada como pessoa idosa. As nossas cidades estão preparadas em termos de acessibilidade, em termos também de garantir qualidade de vida para essa população idosa, né? É a transição demográfica, diversidade cultural, empoderamento do cidadão, disputa por recursos naturais, expansão da exploração espacial. Inclusive agora a gente tem que rever aquele ditado popular que foguete não dá ré, né? O Elon Musk provou lá com a SpaceX que é possível você lançar um foguete e reaproveitar, evitando desperdício de milhões de dólares, né, nas viagens espaciais. Hiperconectividade, novos materiais estratégicos impactando a economia, automação inteligente, biorevolução, eventos climáticos extremos. Estamos vivendo um período de eventos climáticos extremos, ondas de calor, chuvas fortes, alagamentos, ciclone extratropical atingindo o Brasil com recorrência, coisa que não tinha no nosso país, né? Será que as nossas cidades, nossos municípios estão preparados em termos de mitigação, adaptação e prevenção aos eventos climáticos extremos? O que a ciência, tecnologia e inovação tem para nos oferecer? Para a gente garantir ali uma coexistência dos seres humanos com esses eventos climáticos extremos. Transição para a economia de baixo carbono, transformação digital, virtualização, difusão da IoT, a internet das coisas, e também a questão da inteligência artificial. Essa é uma tendência que não vai voltar, né? A gente hoje no Brasil tem 203 milhões, 204 milhões de brasileiros e temos 230, 240 milhões de smartphones, dados aí do IBGE. Então a gente vê a grande relevância também de pensar políticas públicas, serviços na palma da mão do cidadão. O cidadão cada vez mais, professor André, está demandando, né, serviços. Ele quer pegar o ônibus, quer ver aqui no celular o itinerário do ônibus dele. Até aplicativo hoje para beber água, né? A hora que você tem que beber água, ele avisa aqui no celular. Então a gente tem uma gama de oportunidades com esse mundo 4.0. O mundo 4.0, que é muito acelerado, né? E a gente tem aí o construto das organizações espaciais da população.
Aí eu trago aqui 4 teóricos, não vou estender muito na teoria, mas já citando aqui o Henri Lefebvre, que fala da urbanização total planetária, Schumpeter, os ciclos de inovação de Schumpeter, Manuel Castells, aquele livro clássico dele, Sociedade em Rede, e o Milton Santos, que dizia, né, da importância de a gente utilizar as tecnologias para produzir um mundo cada vez mais sustentável, que isso é possível no século XXI. Então hoje a organização da sociedade nos municípios é possível a gente desenvolver cidades inteligentes, municípios inteligentes e sustentáveis, com infraestrutura de conectividade, sensores e dispositivos conectados, sistemas e serviços automatizados, a potencialização da utilização do 5G e a internet das coisas, a construção e desenvolvimento de centros integrados de operação, controle e interface de comunicação, cidades, municípios que sejam cada vez mais sustentáveis, inclusivos, acessíveis, que respeitando as diversidades, cidades e municípios colaborativos, democráticos e também potencializando o protagonismo comunitário. Isso daí a gente consegue alinhar muito bem o progresso e desenvolvimento dos nossos municípios, estados e país com base nas estratégias dos ODS. Então, a gente tem aí várias soluções que possibilitam a gente caminhar para alcançar aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, utilizando os avanços da ciência, tecnologia e inovação. Vou reportar aqui o período da pandemia. Se foi possível, né, em tempo recorde, somente foi possível a gente desenvolver um imunizante da Covid-19 em 1 ano, isso daí só foi possível graças ao desenvolvimento, à cooperação e integração de instituições, pesquisadores que trabalham duro em prol da ciência, tecnologia e inovação no mundo. Aquela articulação de laboratórios, instituições de pesquisa, de ensino, governos, possibilitou a gente ter um grande divisor de água no enfrentamento da pandemia, que foi o imunizante. A gente consegue ver perfeitamente isso nos índices epidemiológicos da pandemia da Covid-19. Então hoje a gente tem soluções no campo da gestão do tráfego inteligente, as prédios inteligentes, sistemas de iluminação inteligente, a questão da energia também mais limpa, a utilização dos big data, os bancos de dados, as análises, os data warehouse, onde você consegue combinar informações do campo da educação, da saúde, mobilidade e pensar soluções e facilidades para os municípios, para potencializar o seu desenvolvimento sustentável. A tecnologia no campo também, tá? E isso está no nosso dia a dia, tá? Está aí o conceito das casas inteligentes, né? Isso daqui, há 5 anos atrás, a gente pensava, né? Pô, será que é possível isso? E hoje já virou popular boa parte dessas tecnologias. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse aparelho aqui, vamos ver aqui, 8 anos atrás, quem tinha Smart TV em casa? Levanta a mão. 3. Hoje, 4. Hoje, quem tem Smart TV em casa, levanta a mão. Alguém aluga filme em locadora ainda, DVD? Não, né? Todo mundo na onda do streaming, né? Então, gente, a gente está falando de uma transformação em 5, 6 anos. A mesma coisa agora, vou fazer pergunta para vocês aqui de uma tecnologia que não está popular, não está tão popular quanto a Smart TV. Vamos ver aqui, a geladeira inteligente. Tirando o nosso professor Jardim, alguém tem a geladeira inteligente? Ou só o Jardim tem? Erivelto tem. O pessoal do CREA tem. Então, isso daqui, se a gente voltar aqui de novo, daqui a 5, 6 anos e perguntar, é uma tecnologia que vai estar mais popular, mais acessível, né? E isso daqui gera uma série de serviços, né? A pessoa que vai dar manutenção, fornecer equipamentos, isso movimenta a economia. É o mundo 4.0 movimentando a economia. Isso aqui já é uma realidade, a questão das energias renováveis, energias limpas. Isso daqui, os prédios mais novos já estão saindo aí com um ponto de carregamento, né, de veículo, com plug-in, né, para veículo elétrico. O estado do Espírito Santo foi um dos estados que mais emplacou veículo elétrico e híbrido nesse último ano, dados aí do Denatran. Então, isso daqui a gente já está nesse processo de transformação. E tem uma série de serviços e atividades, produtos também, que
necessitam ser desenvolvidos no campo da ciência, tecnologia e inovação para garantir o acesso a esse mundo aí de inovações. Iluminação pública inteligente, as soluções de engenharia e arquitetura verde, os carros autônomos também, inclusive tem aqui o projeto lá da UFES, o professor Alberto, com recursos da FAPES, da SECTIDS, FUNCITEC, né? O MCI, que cumpre um papel muito importante também aqui no Estado, de extrema relevância, né, para o desenvolvimento dessas soluções. Isso aqui em breve também vai ser uma realidade. As tecnologias, né, modelagem de dados, simulação, a questão também das redes de telecomunicações, que deve avançar muito para a gente não ter áreas de sombreamento, né, garantindo a segurança. Não adianta nada a gente ter veículos inteligentes, mas a gente não tem ruas inteligentes também para esses veículos, né? Em mobilidade urbana costumam falar da onda verde, né? A sincronização dos semáforos. E a gente tem hoje na nossa própria capital, você vai pegar a reta da Penha aqui, dependendo do horário, se você pegar um sinal vermelho, é a onda vermelha, você vai pegando vários sinais vermelhos, você gasta um tempo danado para passar 3 quilômetros no centro da capital do Espírito Santo. Existem tecnologias que podem melhorar esse tipo de serviço nas nossas cidades. Isso já é uma realidade também, a onda dos drones, inclusive tem projetos aí com e-commerce, transportando ali mercadorias, refeições com drones. Só para a gente ter uma ideia, em 2019, um rim humano foi transportado de um hospital, onde o doador estava, né, para outro hospital na cidade de Baltimore, e a pessoa que recebeu o rim foi um sucesso a cirurgia. Se tirou uma ambulância do trânsito de uma cidade, uma grande cidade densamente povoada. Então, se você consegue transportar um rim, um drone, que dirá um eletrodoméstico, um celular, uma roupa, né? Então, isso é possível. No Brasil já tem esse tipo de serviço aqui, tá? Empresas especializadas na instalação em topos de casa ou de prédios, olha a engenharia aí, instalando pontos de decolagem e pouso dos drones. Eu sempre quis colocar nas minhas palestras essa imagem, tá? E consegui agora. Adoro esse Volta ao Futuro. Quem gosta de Volta ao Futuro aí? Levanta a mão. Maravilha, né? Na sumidade. Então, isso daqui que parecia lá na década de 90 algo muito futurista, já é realidade. Claro que não é o DeLorean, né? Mas a gente já tem empresas, a própria Embraer, junto com o Uber, uma empresa japonesa que já realizou várias horas de voo com o SkyDrive, uma empresa chinesa, aqui uma empresa que utilizou o veículo e a tecnologia da BMW, já realizou voos também tripulados, então não está tão longe. Então essas inovações e mega tendências mundiais, vamos ver o Espírito Santo. O Espírito Santo está muito distante disso? Não, tá? E aí o papel desse movimento que a gente tem aqui, a mobilização capixaba pela inovação, o MCI, as 3 hélices, né? Ou aqui olhando, né, as 5 perspectivas do MCI, empresas, instituições de ciência, tecnologia e inovação, instituições de apoio, ambientes de inovação, instituições de fomento. Isso vem funcionando muito bem. Inclusive ontem a gente teve uma reunião lá com o secretário Bruno, do MCI, grandes avanços, time aí comprometidos, representantes aí das instituições, uma integração muito forte aqui no Estado. Nos últimos 6 anos, 7 anos, cadê o Mar? O Mar está bem? Deve sair. A FINDES, né, o trabalho aí da FINDES e outras instituições, a gente está vendo aí uma intensificação dos espaços, dos hubs, né, as áreas aí que promovem atividades de ciência, tecnologia e inovação. Base 27, o VV Highline, o FINDES Lab, Sebrae Lab, as incubadoras e atividades também da própria Tec Vitória, incubadoras do FINDES, né? Isso está no site do MCI. Olha que interessante. Se a gente olhasse ali 10 anos atrás, 5 anos atrás, esse mapa estava muito mais vazio. Claro que a gente tem um desafio aqui. Ainda esses espaços de inovação, laboratórios, habitats, hubs, os espaços, aceleradoras, incubadoras, ainda estão muito concentrados aqui na Grande Vitória. Então a gente tem o desafio de fortalecer a rede regional. A gente já tem alguns desses espaços nos municípios polo, como Linhares, Colatina,
Temos aí a rede do IFES também com as incubadoras, Cachoeiro de Itapemirim também ali no sul, a região serrana do estado, mas a gente tem que intensificar ainda mais uma certa interiorização desses espaços. E também não necessariamente fisicamente esses espaços estarem no interior, mas atrelar uma rede de ações que promova aí uma interiorização do ecossistema de inovação e também ampliar a popularização de ações de ciência, tecnologia e inovação. Olha na Grande Vitória, basicamente esses espaços estão nas áreas mais nobres das cidades. É a parte litorânea de Vila Velha, Terra Vermelha não tem nada aqui. Então, se a gente não for possível instalar um espaço desse nessas regiões mais periféricas, São Pedro aqui, a Bahia Noroeste, e a importância dos municípios também de atuarem para difundir essa rede para além das áreas nobres ali. E também trazer a população para esses espaços. No ano passado, o Espírito Santo deu um grande exemplo, a SECT, Secretaria de Cultura, o setor produtivo, o SEBRAE também participou dessa iniciativa, foi o Hub DS+. De quebra, a gente conseguiu ali amenizar um grande problema do centro de Vitória, que está esquecido aí nos últimos anos. Uma modernização, é um espaço vivo, a gente está realizando vários eventos do Instituto, da SECT, da CETU, Secult, lá no Hub DS+, é muito bacana o ambiente. Quem não foi lá na Praça Costa Pereira, está tendo ali uma ambiência muito pulsante para a inovação, ciência e tecnologia aqui no nosso estado. E um outro exemplo, aí Peter, professor Ludovico, Jadir, todo o time aí, que a gente torce e está de mãos dadas para a gente ampliar ainda mais aí e acelerar essa grande transformação importante para a Vitória e para o Estado do Espírito Santo, que é a nossa cidade da inovação. Um outro nó estratégico da rede do ecossistema de inovação capixaba. Eventos como a SX e outros eventos também são muito importantes. Está aí o grande sucesso que foi a SX no ano passado. Esse ano já está garantido, mais uma edição da SX e ganhando escala. Temos aí ações, experiências que reforçam o ecossistema da inovação aqui, o próprio Vale da Muqueca, a ação das startups, fundo investimento. O Espírito Santo é o único estado, foi o primeiro e único estado a ter um fundo soberano, poupando recursos do petróleo e gás para investir no desenvolvimento do estado. A primeira carteira do Fundo Soberano, o governador Renato Casagrande, de 2019, foi voltado 250 milhões para startups, atraindo startups de fora e também investindo no próprio ecossistema local. Agora, a segunda carteira, mais 250 milhões para empresas de fora e daqui, vinculadas à questão das práticas ESG. Então, a gente tem espaços, tem experiência, tem investimento do próprio governo do estado, sempre inteligente. Isso aqui é uma plataforma direta de Smart City, de municípios inteligentes também, inclusive contribuindo para ter uma queda considerável no número de roubos aqui no estado, resolução de crimes também, utilizando a tecnologia, utilização de drones no campo, aí o time aí da SEAG, as instituições vinculadas à SEAG, ao meio ambiente também, está aqui a nossa subsecretária, representando aí o time aí do Rigoni, Aiza? É muito importante, ter um time aí qualificado. Inclusive, no ano passado a gente promoveu junto, um seminário nacional de utilização de drones para políticas públicas. No campo, área de segurança pública, monitoramento de áreas de risco. O Instituto Jones está uma parceria agora com os bombeiros, o Coronel Cerqueira, utilizando essa tecnologia para o monitoramento, inclusive desenvolvimento de modelos numéricos do terreno, os MNTs, para fazer previsão de risco, para melhorar a fiscalização das áreas de risco do estado. Várias tecnologias sociais aqui no estado, ações do Bandes, a promoção das PPPs ES Inteligente. Tem alguém do Bandes aqui? Esse programa é muito bacana, está tendo uma adesão aí, já superou 24, 25 municípios aqui no estado, que são parceria público-privados para promover soluções inteligentes nos municípios do estado, com o aporte aí do Bandes. Ações do SEBRAE também, Cidade Empreendedora, projeto
líder também do desenvolvimento regional, e o Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável, que o Instituto Jones toca junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, e também a gente tem os Conselhos de Desenvolvimento Regional Sustentável, inclusive essas discussões do Plano AS 500 anos estão acontecendo na base dos Conselhos de Desenvolvimento Regional Sustentável, e a gente vem avançando aí e alcançando, já finalizando, caminhando para o final aqui, tá? A gente vem alcançando resultados importantes. Tudo isso que eu falei são fatos, estão disponíveis aí também para a gente estar consultando. Tem outros eventos aqui que eu não citei, mas vocês têm vários exemplos aí que mostram que a gente está avançando e com uma certa intensidade nos últimos anos no Espírito Santo, construindo as bases para o desenvolvimento aí do nosso Estado conectado com esse mundo 4.0. Aqui estão evidências científicas disso. Então, os dados do PIB, o Espírito Santo no ano de 2023 cresceu 5,7% no nosso PIB, e o Brasil cresceu 2,9% ao PIB do Espírito Santo. O mercado estava prevendo um crescimento para o Brasil de 0,75% lá em 2022, tá? Dia 2 de dezembro de 2022, é o print que eu dei aqui do Boletim Focus, do Banco Central. Um ano depois, o mercado melhorou a expectativa, já estava prevendo ali um crescimento de 2,8%, e o resultado apurado foi 2,9%. O que aconteceu no Brasil nesse último ano aí? E no ano de 2024 está acontecendo? Mesmo com conflitos geopolíticos, o Brasil conseguiu ter um crescimento de 2,9%. A nossa inflação fechou o ano com 4,6%, abaixo do teto da meta, nosso regime de metas inflacionárias. Em fevereiro, nosso IPCA está em 4,5%, ou seja, aumentou de fevereiro comparado com janeiro, mas no acumulado 12 meses caiu ali comparado a dezembro de 2023. A taxa de juros está caindo, previsão de ter cortes aí de 0,5 pontos percentuais. Então, tivemos avanço da reforma tributária. Coloca uma questão aí, né? Com as mudanças da reforma tributária que estão programadas para acontecer até 2033, em termos da distribuição dos recursos, e até 2070, a gente tem que pensar um reposicionamento do Estado do Espírito Santo em relação à reforma tributária e até formas de compensação dessa mudança. O Espírito Santo é um dos estados impactados negativamente em relação à reforma tributária. Desdobramentos do novo regime fiscal, agropecuária, indústria e serviços apresentaram crescimento no Brasil, e estamos tendo aí ações em favor da neoindustrialização ou reindustrialização do nosso país. Destaque aí, agora em janeiro, o governo federal lançou o plano Nova Indústria Brasil, com 6 missões estratégicas. Em 2023, o Brasil alcançou recorde no número de empregos, mais de 100 milhões de pessoas empregadas. São evidências científicas, difícil de você refutar que o Brasil está vivendo um bom momento. Aqui está a própria imprensa. Hoje, quando a gente vai colocar nos nossos slides, a gente tem que colocar vários jornais, né? Porque tem os gostos, né? Ah, eu não gosto desse jornal, não gosto desse, eu prefiro esse. Está aqui, ó, vários jornais ali, ó, Valor, Agência Brasil, Folha de São Paulo, Forbes, CNN, destacando que o Brasil passou de 100 milhões de pessoas empregadas, ocupadas, né, pela primeira vez. Taxa de desemprego batendo recorde, menor taxa de desemprego dos últimos anos no Brasil, desde 2014, 7,6%. E o Espírito Santo, a boa notícia é que o Brasil está indo bem e o Espírito Santo está indo melhor ainda. O Espírito Santo registrou em 2023 a menor taxa de desemprego de toda a série histórica da PNAD contínua, 5,7%. A média nacional foi de 7,8%. A nossa taxa de desemprego é a 7ª menor no país. Além disso, tivemos saldo positivo na geração de empregos, mais de 34 mil empregos, com recorde na geração de emprego no serviço, comércio, indústria, construção civil e agropecuária também com saldo positivo. De janeiro de 2020 a dezembro de 2023, são mais de 135 mil novos postos de trabalho com carteira assinada no estado do Espírito Santo. Em dezembro tivemos saldo negativo por conta das contratações temporárias de final de ano, tá? É a sazonalidade aí do emprego. Combinamos crescimento econômico, combinamos crescimento na geração de emprego e combinamos também nos últimos anos aumento na renda. Pela primeira vez, a renda média do Espírito Santo superou a média nacional
num patamar acima de R$3.000. É a 9ª maior renda média do trabalho, de acordo com os dados da PNAD do IBGE, é do Espírito Santo entre os estados brasileiros. Na ótica do investimento público, o Espírito Santo alcançou aí o maior investimento público nos últimos anos. Em 2023 foram mais de 4 bilhões de investimento público. E o Espírito Santo é prova de que é possível combinar equilíbrio nas contas públicas com o desenvolvimento de políticas sociais, desenvolvimento de políticas de inovação, de educação. O equilíbrio nas contas públicas não pode ser um fim nele mesmo. E a gente já viu exemplos aqui no estado, onde a saga de poupar dinheiro era maior do que você investir no desenvolvimento do estado. Então hoje o Espírito Santo é exemplo que combina equilíbrio das contas públicas com investimento nas áreas sociais de desenvolvimento do estado. Previsão para os próximos anos. Estão previstos aí para acontecer mais de 65 bilhões de investimentos no estado do Espírito Santo, em todos os municípios, em todas as 10 micro-regiões. É um levantamento do Instituto João de Santos Neves. Investimentos públicos e privados, comércio, serviço, indústria, construção, agropecuária, investimento público. Está tudo detalhado, tá, gente? E a apresentação está disponível. Depois vocês podem contactar ali nas redes sociais ou com a equipe do Peter, compartilhar também, tá? Aí estão os investimentos, ó, Petrobras, Vale, Porto Metane, Grupo Cimec, Samarco, Celó, Garoto. Agora está chegando a Páscoa, né? Professor Ludovico. A Garoto é a maior produtora de ovos de Páscoa da América Latina. Temos grandes fábricas de café solúvel se instalando aqui no estado. Investimento superior a R$1 bilhão. Então a gente está diversificando essa produção. A construção civil, também obras públicas, investimentos estruturantes como a Estrada de Ferro 118, investimentos em todo o território do estado. E, resumindo, a gente está aqui no estado do Espírito Santo hoje com equilíbrio nas contas públicas, investimento público recorde, atração de investimento, crescimento econômico, desenvolvimento social, gerando mais emprego e renda. Não estão num mundo perfeito. Tem problemas? Tem desafios? Tem. Mas, graças a essa combinação de fatores, o Espírito Santo também está alcançando prosperidade social. Esse daqui é um mapa que mostra a expectativa de vida ao nascer, de acordo com os dados do IBGE. Quais são os estados que alcançaram mais de 80 anos na esperança de vida ao nascer? Somente 2 estados estão nessa condição no Brasil. Santa Catarina, que superou os 80 anos em 2020, e o Espírito Santo, em 2023. Então a gente está tendo uma qualidade também no nosso desenvolvimento. Em 2025, São Paulo e Distrito Federal alcançam essa marca. Rio de Janeiro, que é um estado rico, né? Só vai alcançar mais de 80 anos de esperança de vida ao nascer daqui a 10 anos. E é um estado que tem desequilíbrio das contas públicas. É nota D na Secretaria do Tesouro Nacional do Indicador de Capacidade de Pagamento. Minas Gerais também, ó. É um estado rico, populoso, também é um estado que tem as contas públicas deterioradas aí, inclusive em regime de recuperação fiscal, né? Estados gigantes que estão aqui do nosso lado. Bahia, só depois de 2060 que vai alcançar essa esperança de vida. Aqui está o retrato, já passando aí a bola para a Marília, sobre a indústria, que vai detalhar aí as ações também da indústria. Essa estrutura produtiva do Espírito Santo. 57% serviço e comércio, 38% indústria, 4,5% agropecuária, de acordo com os dados aí do IBGE e do Instituto Jones. A gente teve alguns profetas do Apocalipse no último ano aí, falando da tragédia da indústria no estado do Espírito Santo, né? Mas olha que interessante, o Espírito Santo sofreu fortes golpes aí na indústria e na economia nos últimos anos. É fácil falar de tragédia, a economia do Espírito Santo, o fim do mundo no Espírito Santo, né? Simplesmente se você olhar uma análise pontual em um determinado ano ou período do ano. Mas ninguém lembra dos desafios que a gente superou. Mariana, em novembro, a crise política econômica brasileira, que impactou a questão da produção de petróleo. A Petrobras estava no centro daquela crise. Olha, a gente perdendo participação ali, ó, da indústria, justamente nesses períodos.
2019, outro baque para a cadeia de produção de minério de ferro e também de aço aqui no estado. Brumadinho, em janeiro também, outro desastre, impacto no Espírito Santo também. Só lembrando que Mariana, novembro, a Samarco parou de operar. A Samarco só voltou a operar em 2020 e 2021. Está operando hoje com 26% da capacidade, é isso, Mariana? 26% da capacidade. E também a pandemia da Covid. Mesmo assim, gente, com esses duros golpes, a indústria do estado do Espírito Santo, olha lá, ó, olhando ali os estados, quais são os estados que têm maior peso da indústria na sua economia? Primeiro, Pará, só que 30% da economia do Pará é extrativa. Minério, Carajás, tá? O Espírito Santo é o segundo estado com maior peso da indústria na sua economia. E aquele estado está equilibrado, a indústria extrativa e de transformação. O ideal é a gente aumentar a participação da indústria de transformação, mas a nossa indústria não está tão ruim assim. Quem acompanhou as discussões aí, né, nesses últimos anos, viu aí várias pessoas falando de desindustrialização no Brasil. Hoje já não tem mais pessoas falando de desindustrialização no Brasil. Por quê? Até 2016 as pessoas olhavam para esse gráfico e falavam: poxa, o Brasil tinha 27% da economia indústria. Está caindo, chegou a 21%. Vai baixar de 21%? O Brasil entrou num processo de desindustrialização. Vamos ver os dados mais recentes, né? É difícil analisar ali olhando só a árvore. Vamos expandir agora para a floresta toda agora. Olha o que aconteceu com a indústria nos últimos anos. Está voltando ao patamar de participação na economia lá nos anos 2000. E aí? Hoje você já não vê aqueles teóricos da desindustrialização falando mais. Já estão falando, aqueles caras que falavam de desindustrialização, já falam de reindustrialização agora. E também estão falando agora de neoindustrialização. De fato, o que a gente está vendo é o crescimento da atividade econômica no Brasil. São dados do Brasil, tá? E os profetas do Apocalipse. Quem acompanhou a discussão do ano passado, que foi boa, né? Teve um jornalista que escreveu esse artigo aqui, ó. A tragédia de indústria do Espírito Santo. Né? É um blog dele, ele publicou isso. Só que o artigo dele se resume a 3 parágrafos, depois vocês podem acessar aí. E gráficos que não tem título, não tem fonte, você não sabe do que ele está falando. Só que o título fala de tragédia da indústria, só que ele não fala de Mariana, de Brumadinho. Eu concordo que foi uma tragédia em 2022, você faz uma análise pontual, mas por que foi uma tragédia, né? Então, simplesmente desqualificar a atividade industrial ou um estado, isso é muito ruim. Aí eu fiz um artigo respondendo, ele ficou indignado comigo. O meu artigo foi esse aqui, o olhar míope, né, sobre a indústria do Espírito Santo. E deu uma discussão bem bacana, tá? Vários especialistas, tá aí um artigo do Luiz Paulo também, que entrou defendendo a economia do Espírito Santo, a indústria. Não é dizer que está mil maravilhas, mas a gente analisar, fazer uma análise qualificada do que estava acontecendo com a indústria capixaba em 2022. Muito influência do que estava acontecendo no mundo. Antônio Carlos Medeiros também escreveu sobre isso, há um ano atrás, tá? Esses artigos aí é de fevereiro e março do ano passado. O professor Carimã, aí depois eu escrevi mais um artigo, tá? O Léo de Castro, a Cris Samorini, lá da FINDES, também escreveram. E aí, ó, aquela pessoa que falava em tragédia da indústria em 2022, o que dizer disso daqui, né? Olha o dado aí da indústria do estado, agora de 2023. Maior crescimento, comparando dezembro com dezembro, os 2 anos, a comparação interanual. E o segundo maior crescimento da indústria, olhando ali, dezembro, acumulado nos 12 meses, né? 2023 com 2022. A gente se embarcar nessa onda aqui, a gente fica biruta, tá? Igual a biruta lá do aeroporto. Falar de tragédia da indústria, a indústria do Espírito Santo é perfeita, a gente vai falar isso aqui? Não. Tem que fazer uma análise com base em fatos históricos e em evidências científicas. Esse bom momento que a economia capixaba está vivendo, né, comprova isso. E é importante a gente utilizar essas evidências científicas, esses dados, as análises dos fatos, momentos históricos ali, aí estão os dados, né, mais recentes, a indústria está crescendo, serviço, comércio, e também trabalhar uma perspectiva de futuro com os pés no chão, né? Olhar para 2024, o que é possível a gente avançar? A estratégia, né, da inovação, ciência, tecnologia, o papel da cidade na inovação. E aí,
coloco aqui o que o Peter destacou, né? A frase aí do Steinmetz, que ele destaca, né, sobre a inovação. Isso daqui foi falado no nosso último encontro. Para ter sucesso e moldar o futuro, pensar o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, é preciso a gente focar em inovação em pessoas, do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, né? E é isso que a gente está tendo aqui agora, com esses momentos, professor Ludovico. O trabalho, esse público seleto que está aqui nesses momentos, pensando aí a concepção da nossa cidade de inovação e o progresso e desenvolvimento do nosso Estado do Espírito Santo. Tenho certeza que a cidade de inovação é protagonista desses novos ciclos que vão vir aí no nosso desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Finalizo aqui com uma última reflexão, que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Está aí disponível os contatos e muito obrigado aí pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Valeu!